Olha eu aqui de novo, professora Suelane Ribeiro, para a gente conversar um pouquinho hoje sobre conjunções. Mas não são todas as conjunções, são as conjunções coordenativas. Eu gostaria que vocês fizessem um breve exercício de memória, pensando sobre como as conjunções, elas fazem parte, inclusive, da nossa escrita, né? A gente tá ali escrevendo, vez ou outra a gente usa um mais, a gente usa um porém, a gente usa um e ou um ou. Então, essas conjunções, elas já fazem parte da nossa rotina escolar. Só falta um pouquinho de coisa aí, de um pouquinho de mais de teoria para a gente perceber que elas estão presentes nos nossos enunciados e na nossa produção de texto. Então, vamos lá. O que é que seria uma conjunção coordenativa? Ora, sabemos que as orações, elas são classificadas como coordenativas ou como subordinativas. As orações coordenativas, elas possuem uma independência entre elas dentro da sua construção. Poxa, não falou um monte de coisa aí, não entendi nada. O que é que a senhora está querendo dizer? Se eu digo o seguinte, hoje eu ficarei em casa, mas amanhã eu sairei. Ponto. Quando eu digo hoje eu ficarei em casa, essa minha primeira oração, ela tem uma independência da outra. Hoje eu ficarei em casa é um enunciado independente do que vem depois. Mas amanhã eu sairei. Mas amanhã eu sairei é independente da primeira oração. Ora, professora, vamos pensar o seguinte: o que vem depois não é uma complementação de sentido? É uma complementação de sentido, sim. Mas existe uma independência entre a primeira oração e a segunda que a gente não pode negar. Essa é a grande diferença entre uma oração coordenada para uma oração subordinada. Então, vamos aqui pensar, por exemplo, na oração subordinada. Se não chover amanhã, vírgula, irei à praia. Quando eu digo se não chover amanhã, se eu parar aí, eu percebo que existe uma necessidade de complementação do que eu estou dizendo. Então, logo, essa oração, ela é subordinada. A gente está falando de orações subordinadas. Uma oração subordinada à outra. Perfeito? Então, a oração coordenada mantém-se uma independência e as orações subordinadas, o próprio título já diz, mantém uma relação de subordinação. Uma complementação também de sentido, mas essa complementação ela é necessária para que nós possamos construir o texto de forma inteligível. Então, esse é o primeiro ponto aí para a gente matutar aqui. O segundo é que essas conjunções que eu estava me referindo logo no início, que são as conjunções coordenativas, elas servem para fazer uma ligação. Vamos imaginar o seguinte, que você está na sua casa, certo? E aí essa casa precisa de uma chave para você abrir a porta. Essa chave que você liga, ou o carro, ou a chave que você rodou ali para abrir a porta, ela é um mecanismo exatamente que vai te ajudar a entrar em outro lugar ou a sair do lugar onde você está, caso você esteja dirigindo, certo? Então, essa alusão é para a gente perceber que as conjunções, elas servem para colocar outro ponto ali naquele texto. E que ponto é esse, certo? Ela vai te ajudar a colocar ideias de oposição, ela vai te colocar ideias de explicação, ou seja, você está lendo ela por uma perspectiva e a partir do uso da conjunção ela se modifica,
Então, você está em outro plano. Você abriu a porta, saiu do terraço e entrou na sala. Você estava dirigindo, saiu daqui, né, do ponto X e foi para o ponto Y. Então, isso é uma modificação. Então, as conjunções, elas vão te ajudar a você entender a oração completa, né, ou a você sair dessa primeira leitura. Então, se eu digo o seguinte, né, que eu ficarei em casa hoje, mas amanhã sairei, o que é que eu quero dizer com isso? É que existe uma relação de oposição entre a minha primeira oração e entre essa segunda oração. Então, é o quê? Uma oração coordenada adversativa ou chamada de opositiva, né? Então, a gente tem como exemplo as conjunções mais, porém, contudo, no entanto, são conjunções de ideias contrárias, que a gente chama de ideias opositivas, não é? O que é a construção de uma ideia contrária, gente? É justamente você estar falando A e de repente você começou a falar em B. Então, por exemplo, eu gosto muito de você como pessoa, mas o seu trabalho é ruim. Então, eu tô falando da pessoa por um ponto de vista pessoal e tô falando dessa pessoa por um ponto de vista profissional. Então, assim, eu reconheço que você é uma boa pessoa, mas você como trabalhador, como trabalhadora, não é legal. Então, a conjunção adversativa, opositiva, ela serve para expressar opiniões contrárias, ok? Mas a gente não fica só nessas conjunções adversativas e opositivas. A gente tem outras construções, por exemplo, as aditivas, não é? Então, como por exemplo, eu preciso comprar uma bolsa e uma sacola de feira, eu tô usando ali, ó, uma conjunção que tá ligando uma parte à outra. E o i é ideia de soma, por isso que é chamado de aditivo, por isso que é chamado de adição. Então, eu preciso comprar uma bolsa e uma sacola de feira, eu tô juntando uma coisa com a outra e dando a ideia de soma. Como eu também posso utilizar a expressão mas também, mas também. Mas também, o mais sem o i e o também, o mais sem o i, junto do também, dá a ideia de soma. O mais com o i, não é? É ideia de soma também. Existe uma diferença entre o uso do mais com i e do mais sem o i. O mais com i dá a ideia de soma a alguma coisa e o mais sem o i dá a ideia de oposição. E a gente precisa entender isso dentro do texto. Se você for, por exemplo, para as conjunções explicativas, né? O pois, o porquê, o visto que, são conjunções que dão a ideia de explicação. Assim como as conjunções, né, alternativas dão ideias de alternância, né? Ou você faz isso ou você faz aquilo. Você nem faz isso e nem faz aquilo. Isso são ideias de orações alternativas, não é? Então, a gente precisa entender que essas conjunções, elas fazem parte, sim, do nosso uso diário, que elas fazem parte da nossa escrita e elas são utilizadas como sentido do texto, né? São utilizadas para construir sentidos do texto. Então, a gente depois vai falar um pouquinho mais sobre elas e ver os exemplos nas frases, ok? Beijo grande e até a próxima.